Vai começar, viu, gente? Deu alguma coisa errada? Já pode? E aí, pessoal, graça e paz. Louvamos a Deus por sua vida. Nós louvamos a Deus por mais um encontro que nós estamos tendo aqui com a nossa escola bíblica, né? Estou só demorando a conversar com vocês porque eu estou aqui entrando, conectando também. Mas vamos lá. Desde já, sejam todos bem-vindos a mais uma escola bíblica aqui da nossa igreja Comunidade Batista Palavra e Vida. Todo mundo sabe que desde 17 de março, não é, que a gente tem estado em quarentena. Pouquíssimas vezes é que vemos um outro irmão, mas a atividade da igreja em si não para, porque igreja sou eu e é você. Eu sempre tenho dito que o que está fechado é o templo da Palavra e Vida na rua Frei Serafim 69, Pedras de Fogo. Mas a igreja do Senhor continua viva, vibrante, contagiante e colocando as portas do inferno abaixo e salvando vidas para o Senhor Jesus. E é por isso que nós estamos aqui na noite de hoje, né, dessa quarta-feira, gente, 1º de abril. Né? Deus está nos presenteando hoje com um mês inteiro pela frente. E a gente louva a Deus desde já por estarmos aqui com vocês na noite de hoje. A gente louva a Deus pela oportunidade que temos de contar com vocês já aqui. Ó. Berenice, paz do Senhor para a irmã Berenice, que já está aqui ligadinha nas atividades da igreja. Tem 11 irmãos, 13 irmãos. É exatamente essa busca que eu estava fazendo aqui no nosso celular. Então, gente querida, seja cada uma de vocês bem-vindas à Escola Bíblica Online da Igreja Batista Palavra e Vida. Como eu sempre tenho dito, permita-me entrar em sua casa. Permita-me fazer parte de sua família na noite de hoje. Fazendo o que, pastor Hugo? Estudando a palavra do nosso Deus. Eu quero convidar você, desde já, para compartilhar esse link. Deixa eu ver aqui, ó. Irmã Luciane Ferreira, João Gabriel, Maria Cristina Gundim, Lidiane Correia, a paz do Senhor para vocês também. Ó, gente, compartilha, cria sala de vídeo, convida outras pessoas, espalha pelas tuas redes sociais. Nós estamos aqui estudando a palavra do nosso Deus. E não existe nada melhor do que estudar essa palavra santa e maravilhosa. Mas antes de tudo isso, nós vamos orar. Eu quero convidar você para estar orando juntamente comigo. Neste exato momento, Thaís Costa entrou agora, Leda Joana, a paz do Senhor, irmã Leda. Deus abençoe a todos vocês. Então eu quero convidar você para juntos, nesse momento, orarmos ao Senhor. Aonde você está aí na sua casa, reúna a sua família e vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor. Antes disso, eu queria que vocês me dessem o seguinte retorno. Se imagem e áudio da nossa transmissão tá ok aí para vocês. Eu e Matias, que nós estamos aqui no estúdio hoje, nós precisamos desse retorno de vocês. Como é? Me digam aí, por favor, Thaís, Leda, Lidiane, como é que está o áudio e a imagem? Como é que está chegando aí em sua casa? Tá dando para ouvir direitinho? Tá muito baixo? Tá muito alto? Precisamos desse seu retorno. Maria Pereira, paz do Senhor, que exatamente está entrando agora. Maria Cristina Gundinha, paz do Senhor Jesus. Gente, vocês estão me ouvindo bem aí de casa? Acena aí para mim, por favor, quem está na transmissão. E nós vamos orar nesse instante e eu quero convidar você a colocar os seus joelhos diante do Senhor. Oremos. Pai de amor, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de reunirmos famílias em torno da Tua Palavra. Pai, a Tua Palavra é a verdade. Foi o Senhor quem disse isso a Deus orando no capítulo 17 de João. E é diante da Tua Palavra, que é a verdade, que as famílias estão reunidas nesta noite. Cada uma na sua casa, exatamente como no princípio.
cada uma a sua casa, com a família reunida, engrandecendo e buscando a presença do Senhor. É nesse espírito de adoração, Senhor. É nessa vontade de aprender, com um sentimento de gratidão, mesmo diante de tantas calamidades que nos assolam. É no meio desta pandemia que nós paramos para ouvir a Tua voz. E na noite de hoje não será diferente. Nós queremos que o Senhor fale conosco, que a lição a ser estudada possa ser praticada e vivida por cada um de nós. Neste momento, Deus de amor, rogamos as Tuas bênçãos sobre todos aqueles que estão conosco na live desta noite. E que esta live, Pai, que esta escola bíblica online alcance muitas e muitas vidas. Esse é o nosso desejo em Cristo. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Irmãos, deixa eu ver aí, Thales Campos. Thales, graça e paz para você. Thales, como é que está o nosso som aí? Thaís está dizendo, imagem ok, som com poucos ruídos, porém o volume está ok. Eu acho que esses ruídos nós sabemos o que é. Eu e Matias estamos suspeitando, mas dá para seguir assim, né? Então vamos lá. Lição de hoje, o que é que nós temos estudado? Deixa eu relembrar para você que está nos assistindo agora. Você que tem acompanhado a Palavra e Vida já há um bom tempo, você sabe do ritmo de estudo bíblico da igreja. Então, nesse ritmo de estudo bíblico da igreja, nesse ritmo em que nós estamos vindo, deixa eu dizer a você o seguinte, nós na Palavra e Vida, só girar aqui um pouquinho, o ruído nós descobrimos o que é, viu, Thaís? É o ventilador, vamos orar para ter um ar-condicionado no estúdio. É o ventilador que está pegando um pouquinho do microfone. Você vai ver se esse ruído não vai passar de agora, tanto de Matias como o meu. Você sabe que 2 gordinhos, viu, pessoal? 2 gordinhos numa sala transmitindo, a tendência é que de fato a gente fique suado. Não é? Então, confiram para mim aí o ok, se está tudo direitinho. Mas vamos lá. Você que frequenta a Palavra e Vida, você sabe que há 2, 3 anos nós estamos trabalhando da seguinte maneira. O que é que nós temos feito? O que é pregado na igreja é estudado no meio de semana na escola bíblica. Então a gente está trabalhando há pelo menos 3 anos com série de mensagens. Então, por exemplo, domingo nós pregamos sobre esperar no Senhor. Hoje a gente vai fazer um estudo bíblico semelhante. Então, o que é que nós estamos dizendo para você? Que nós trabalhamos com temas. E esses temas transformam-se em pregações e em estudo bíblico. Pois bem, nós começamos na última quarta-feira a nova série de estudos chamada Conheça. Conheça quem, pastor? Conhecer o quê? A série de estudos se propõe a dizer a você o seguinte: conheça você mesmo, conheça o seu propósito e conheça a nova vida em Cristo, a vida que você abraçou pela fé. Então a série Conheça, pastor, é uma série que trata da identidade, sim. É uma série que trata da identidade. Não apenas da sua identidade como pessoa, mas da sua identidade como cristã, como serva do Senhor Jesus. Grande abraço para Carlos Marcelo, para Ivânia, para Pedro Lima, lá da América do Norte, e para Ivânia Justino, aqui de Pedras de Fogo. Grande abraço para vocês, viu? Então deixa eu dizer para vocês o seguinte. Diante do que eu acabei de dizer, nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos. E o que é que nós vamos estudar hoje? A segunda lição da série Conheça. O que é que nós vamos estudar hoje? Conheça o seu propósito. Conheça a razão de você existir. Gente, Deus nos fez com um propósito bem maior do que aquilo que nós estamos imaginando. Olha, eu sei que a vida é bela, preguei isso no domingo passado. Mas a vida é muito mais do que ser bela. Deus nos fez para uma missão muito mais importante do que essa,
de ir trabalhar, de voltar para casa, de ir à igreja, de voltar para casa, de assistir Netflix, de assistir telecine, de ir ao cinema, de ir a uma praia. Deus nos fez com uma intenção muito maior do que essa que nós estamos habituados a entender como a nossa vida. Então a liçãozinha de hoje vai dizer para mim e para você que nós vamos estudar sobre a nossa identidade. E quer saber de uma verdade nua e crua? Nós só temos noção da nossa identidade, de quem de fato nós somos, quando nós nos entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus. Eu queria compartilhar com você agora um problema real. Um problema real que tem existido no Brasil e no mundo. Pastor Hugo, que problema é esse? Gente, cada vez mais está crescendo o número de pessoas que compartilham da ideia de que não sabem, não conhecem a razão de suas existências. Cada vez mais cresce o número de pessoas que não têm a mínima ideia de qual é o sentido da vida. Cada vez mais cresce o número de pessoas que alimentam diariamente a ideia de tirar a própria vida, porque não encontram razão para viver. E o que é que tem sido alarmante? É que eu disse isso no domingo passado e vou repetir agora. Existe uma estatística mundial que o número de suicídios no mundo é maior do que o de assassinatos. Já parou para pensar nisso? O número de suicídios no mundo é maior do que o de assassinatos, do que o de homicídios. A gente tem se preocupado, com razão, com o coronavírus. Mas existe um vírus mais mortal do que o coronavírus, do qual todos nós somos infectados e ainda não atinamos para isso, que é o pecado. E cada dia o pecado tem levado pessoas a buracos sem fim, buracos sem fundo, como a gente costuma dizer. E por conta disso, por conta do pecado na vida de cada um, as pessoas estão acordando e perguntando qual é a razão que elas têm para levantar-se daquela cama, para fincar os pés no chão e encarar a vida pela frente. Qual é o problema real, pastor? É que esse número de pessoas tem aumentado. E um dado alarmante. O dado é alarmante, porque muitos que se dizem crentes, muitos que se dizem cristãos, estão embarcando neste mesmo barco. O que tem de cristão, o que tem de gente que diz que serve a Cristo, o que tem de pessoas saudando uns aos outros com a paz do Senhor, o que tem de pessoas frequentando igrejas, lendo a Bíblia Sagrada, conhecedores da palavra, o que tem de gente dizendo, quando a crise bate à porta, que não encontram razão para viver. E o que é que nós estamos dizendo na lição de hoje? Que existe um problema real, existe um vírus chamado pecado, que tem entrado na nossa vida, que tem confundido a nossa mente e que tem nos feito, no decorrer da caminhada com o Senhor, tem nos feito abrir mão de alguns valores e princípios dos quais chegamos a dizer: eu não encontro sentido na vida, eu não encontro razão para viver. O que eu quero dizer a você nesta noite é que nós precisamos olhar para as Escrituras. A gente tem vivido uma época de quarentena e a quarentena é ruim para todo mundo. Poucos são os que dizem: não, eu estou até gostando de ficar em casa. Gente, você pode gostar na primeira semana ou nos primeiros dias. É novidade, tá em casa. Você sai daquela rotina de trabalho, né? Em casa 2, 3 dias, 4 dias, 5. Quando o negócio pega para valer mesmo, você começa a não gostar da quarentena. Mas existe um público que está mais inquieto ainda com a quarentena. Quem é, pastor Hugo? Aquela galera, aquela turma que gosta de viajar. Quem gosta de viajar está inquieto de já estar em casa durante 10, 12, 15, algumas até 20 dias.
E é exatamente o que eu queria compartilhar neste momento da lição. Lúcia Aleixo, paz do Senhor. Keila, paz do Senhor. Jane Belarmino, lá de São Paulo, paz do Senhor para você. Lúcia Aleixo, Carlos Justino, Keila Andrade e Jane, Deus abençoe a todos vocês. Está na hora de compartilhar, fazer sala de vídeo, chamar as pessoas para estarem conosco neste momento. Mas eu dizia para vocês que a turma que está em casa, que gosta de viajar, está inquieta. Por quê? Porque o destino dessas pessoas, eles botam na cabeça um destino e viajam. Escolhem aonde querem estar. E perguntas que precisam de resposta nesta noite sobre o porquê existimos, vai colocar para mim e para você uma pergunta bem interessante. Primeira pergunta: qual é o destino de viagem que eu e você mais gostamos de fazer? Quando a gente fala de ir para um lugar diferente, quando a gente fala de passear, de sair de casa, de dar uma voltinha, um rolê, o que é que a gente mais gosta de fazer? Para onde nós gostamos de ir? E eu sei que as respostas aí nas casas de vocês são as mais variadas possíveis. Eu vou tirar aqui por casa. Aqui, ir à igreja para a gente é um prazer. Se a gente pudesse, a gente morava dentro. Eu digo igreja é endereço. Todo mundo está sentindo falta disso. Mas tirando isso, que destino de viagem nós gostamos de fazer aqui em casa? A gente gosta muito de ir à praia. E quando não estamos indo à praia, a gente gosta muito de estar em João Pessoa, nossa querida capital da Paraíba. Nós estamos fazendo o quê? Tomando um cafezinho, comendo uma tapioca, vendo pessoas, andando pelo centro da cidade, ou indo ao shopping, ou simplesmente andando nas avenidas, sem falar de que os médicos que a gente vai é João Pessoa. Então, dois destinos certeiros para a gente aqui de casa é praia e a capital paraibana. E aí tem gente que gosta de ir para o campo, tem gente que gosta de ir para outro estado. Muitos são os destinos de viagem. Agora a segunda pergunta é tão interessante quanto a primeira. Você já disse para onde mais você gosta de ir. Agora eu queria que você pensasse comigo o seguinte. Quando você inventa de sair, o que é que não pode faltar na sua mala? O que é que não pode faltar na sua bagagem? Quando você se prepara para o seu lugar favorito, o que é que não pode faltar? Deixa eu perguntar à turma que está aqui comigo nesse estúdio improvisado. Matias, o que é que não pode faltar quando você viaja? Matias disse que para ele o que não pode faltar é comida. Eu não fico admirado, não. Marta, o que não pode faltar para você? Quando você vai viajar, o que é que não pode faltar na sua mala? Marta, toalha, shampoo e sabonete. Não pode faltar nessa mala de viagem. Hoje, eu acho que se a gente fosse... Eu acho que a unanimidade hoje era, para viajar não pode faltar álcool em gel. Né? Todo mundo iria prontamente dizer isso. E, gente, por que eu estou perguntando isso? Porque a Bíblia diz que eu e você nascemos com um propósito. A Bíblia diz que eu e você nascemos, estamos por aqui de passagem e vamos fazer uma grande viagem para toda a eternidade. E há coisas que, na hora de arrumarmos essa mala, há coisas que não podem faltar na hora dessa viagem que nós iremos fazer. Para isso, eu quero ler um texto e quero que você abra a sua Bíblia em Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E quando a gente diz, eu vou falar como eu falo na igreja. Quando eu digo assim, carta de Paulo aos Efésios, eu estou dizendo que existia uma comunidade cristã na cidade chamada Éfeso, e Paulo resolveu, como apóstolo, inspirado por Deus, escrever uma carta para aqueles irmãos, dando algumas recomendações. Então, eu sempre digo assim, quem nasce em Itambé, itambense. Quem nasce em Pedras de Fogo é pedra foguense. Quem nasce em Éfeso é Efésios. Então, abra aí a sua Bíblia, carta aos Efésios, acesse no smartphone, acesse a palavra, seja física ou virtual. Capítulo 2, verso 8. Enquanto você está procurando paz do Senhor para a irmã Tio, a paz do Senhor para a irmã Carminha, Keila já está conectada, agora a irmã Carminha, paz do Senhor para a irmã Lulu, Sandro,
Zeneto e Anne, Deus abençoe a todos vocês. Abriu sua Bíblia, Efésios capítulo 2, verso 8. Está para você do jeito que está para mim. O texto bíblico diz assim: pela graça de Deus, vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isto não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Dito isto, vamos olhar agora para a palavra do nosso Deus. Através do texto que nós lemos o verso 8, mas existe todo o capítulo 2, para que você possa se deliciar aí na sua casa. O texto de Efésios, capítulo 2, vai nos apresentar um contexto radicalmente diferente deste que nós estamos vivendo nos dias atuais. O que é que nós encontramos no contexto de Éfeso? Nós encontramos a preocupação daqueles irmãos em querer saber como eles poderiam obter a salvação. Aqueles irmãos estavam preocupados em preparar a sua mala, entre aspas, de viagem para esse destino eterno. Mas eles não sabiam ainda qual era o propósito de estarem ali reunidos como igreja. Abraçavam o Cristo sem entender profundamente aquilo que Cristo propunha para que eles fizessem. Então, lendo a sequência, nós lemos o verso 8, mas você deve ler em casa do verso 1 ao verso 10. O nosso estudo é baseado nesse texto. Então, lendo a sequência dos versos, a gente pode perceber como é que o apóstolo Paulo vai orientar aqueles irmãos a organizarem esta mala que os levará para a eternidade. Agora, para que essa mala seja arrumada, eles precisavam entender o propósito, a razão de estarem vivos, a razão de estarem ali reunidos como igreja. A paz do Senhor para Nelinha, a paz do Senhor para Mavi lá de João Pessoa, querido irmão. A paz do Senhor para Kelly Conceição. A paz do Senhor para todos vocês, meus amados irmãos. Então vamos lá. Aonde é que nós estamos? Livro de Éfeso. Que capítulo 2? O que é que nós estamos estudando? A série Conheça. Hoje o tópico a ser estudado é: conheça o seu propósito. Conheça o porquê você existe. E eu comecei dizendo que por mais que você goste de ir à praia, de viajar, de passear, de ir ao cinema, de assistir Netflix, de trabalhar, de voltar para casa, de bater uma bolinha, enfim, jogar videogame, essa não é a razão de você existir. É que Deus é tão misericordioso que nos dá essas coisas. Mas essas atividades não são o carro-chefe da nossa vida. Temos uma missão muito maior. Estamos de passagem, nos preparando para uma viagem e precisamos organizar essa mala. O que não pode faltar para essa viagem? Então, o apóstolo Paulo escreve para aquela igreja e começa a orientar aqueles irmãos que estavam meio que perdidos. Não sabiam explicar para ninguém a razão de serem crentes. E eu quero dizer a você a primeira coisa. Lendo o texto, o que é que nós podemos aprender? Que o apóstolo Paulo disse àqueles irmãos e que serve para nós também. É que nós precisamos, para que a gente embarque nessa viagem eterna, de vida eterna, nós precisamos entender que na nossa mala, na bagagem que estamos arrumando, não pode haver a prática do pecado. É isso, meus irmãos. Paulo diz que nós estávamos mortos, verso 1, em delitos e em pecados. O que é morto, pastor, em delito e em pecado? Em outras palavras, cada um por si. Cada um vivia do jeito que queria. Cada um escolhia o seu estilo de vida. Cada um fazia o que lhe dava na cabeça. E a partir daí, imoralidades das mais variadas, desobediência das mais variadas, rebeldia das mais variadas. Isso não apenas contra Deus, mas contra o próximo.
Então o apóstolo Paulo diz, em primeiro lugar, objetivo, claro e direto, que nesta viagem, cujo Cristo é o nosso bilhete de passagem, nós não podemos organizar na nossa mala, rumo à eternidade, não podemos ter nessa mala a prática e o prazer de pecar. Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos e por isso destituídos, separados estamos da graça e da glória de Deus. Mas a Bíblia diz que a recompensa do pecado é a morte. Mas existe um presente gratuito, o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo. Então é impossível ocupar o mesmo lugar na sua bagagem, a sua submissão a Cristo e o pecado. Ou haverá vaga para um, ou haverá vaga para o outro. Então, na sua primeira descoberta desta noite sobre quem você é alguém que Deus fez nascer de novo para que você não viva na prática do pecado. Portanto, da sua mochila rumo à vida eterna, tire o pecado, tire a prática do pecado. Pois é no verso 1 isso que Paulo está dizendo àqueles irmãos. A segunda coisa que Paulo está dizendo àqueles irmãos é que por conta dessa prática do pecado, por conta de estarmos mergulhados nestes pecados e mortos espiritualmente, nós estávamos destinados a sofrer o castigo eterno. Pare comigo e concorde. Se nós já estamos aflitos com essa epidemia mundial do coronavírus, se a gente tem feito do nosso objeto de consumo, o sonho de vida hoje é ter álcool em gel em casa. Se a gente tem feito dessas coisas a nossa razão de viver, se a gente tem se inquietado e se angustiado com as notícias que chegam, se o medo tem tomado conta da gente nesses últimos 15 dias, imagine você sofrer um castigo eterno. Imagine você, pensando aí da sua casa, viver infinitamente mais de horrores e dores, eternamente, o castigo de Deus que está destinado aos filhos da desobediência. Porque é isso no verso 3 que Paulo diz. Paulo diz que por conta da morte em pecado, nós estávamos destinados, como filhos da desobediência, estávamos destinados à morte eterna, ao castigo eterno. Então, uma outra coisa que eu tenho que tirar da minha bolsa rumo à eternidade, a desobediência. Ou então vamos fazer diferente? Para a gente entender, a gente falou de arrumar a bagagem para ir para a eternidade. Na minha bagagem o que não pode faltar, desde já, perdão, pedido de perdão pelos pecados. Na minha bagagem para a eternidade não pode faltar arrependimento. Senhor, eu me arrependo do meu pecado. Eu confesso o meu pecado. Foi o tópico 1. Estávamos mortos em delitos e pecados. Mas a Bíblia diz que se eu confessar o meu pecado, Deus é fiel e justo para me perdoar. Então, arrumando minha mala para a eternidade, o que não pode faltar, arrependimento dos pecados. Segunda coisa que não pode faltar na minha mala, a obediência. Eu tenho que obedecer ao Senhor. Aquele que nasce de novo tem que andar pela cartilha do Pai que o fez nascer de novo. Então, dentro dessa minha bagagem, estou arrumando rumo à eternidade, não pode faltar obediência. Porque Paulo diz que aos que estão no pecado, para estes está destinado o castigo, porque são filhos da desobediência. E aí, gente, o que é que não pode faltar também nessa minha mala que eu estou arrumando rumo à eternidade? É o que diz o verso 8. Pela graça, somos salvos por meio da fé. O que é que não pode faltar na minha bagagenzinha que eu estou arrumando com destino à eternidade em Cristo Jesus? Não me pode faltar fé. A graça eu sempre terei à minha disposição. Porque graça é um presente que Deus nos dá sem que a gente mereça. Um outro dia eu falei sobre isso. Então, o que é que não pode faltar nesta minha viagem para a eternidade? Não me pode faltar graça. E graça é um presente de Deus. Então, nessa minha arrumação de bolsa, Matias disse que quando ele viaja não pode faltar comida. Marta disse que não pode faltar shampoo, sabonete, toalha. Eu disse para você que para minha viagem eu acho que não pode faltar água. Eu adoro tomar água. Tanto que às vezes a gente vai num lugarzinho aqui perto, Marta entra no carro com 2, 3 tapa-pé de água, daquelas garrafas, que às vezes eu chego a pensar que a gente está indo para uma mata.
não é? Mas porque a gente toma muita água mesmo. Eu sou fãzaço de água. Na minha mala humana não me pode faltar água. Mas na mala espiritual não nos pode faltar arrependimento pelos pecados, não nos pode faltar a obediência, não nos pode faltar a fé em Cristo Jesus, pela graça sois salvos por meio da fé, não nos pode faltar também o descansar no Senhor. E você pode estar dizendo assim, pastor, eu estou entendendo tudo até agora, mas o que é que isso tem a ver com o nosso propósito? Com a razão de existirmos? Eu vou chegar lá já já. Você não pode, nem precisa fazer nada para ser salvo. É o que Paulo está dizendo. Porque ele diz que não é por obras que eu e você somos salvos. O verso 9. Pela graça você é salvo por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Verso 8. O verso 9. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Para que ninguém bata no peito e diga, eu comprei minha salvação. Para que ninguém bata no peito e diga, não, eu fui salvo porque eu fiz boas ações. Eu fui salvo porque na época do coronavírus eu doei 200 máscaras. Não, ninguém compra a salvação. É presente de Deus. Não há nada para que eu possa fazer. Não há nada que eu faça em atividade humana. Gente, a salvação não é um sinergismo, que eu faço algo e Deus faz algo. Não. É de Deus. Monergismo, parte do Senhor. Não é comigo. Então, o que é que não pode faltar nessa minha viagem, nessa minha mala? A coragem para que eu descanse no Senhor. Para que eu saiba que não há nada, nada mesmo, não há nada que eu possa fazer para que eu seja salvo. Mas tão somente eu preciso confiar no Senhor. A paz do Senhor para Alba Messia, a paz do Senhor para Ivaldete, a paz do Senhor para Everton e Neide, que estão conosco na escola bíblica desta noite. Para quem? Valnice, aqui não me apareceu. Carla Santos, paz do Senhor. Para você também, Valnice, acolham com alegria a palavra de Deus dentro da casa de vocês. Mas vamos lá. Estamos descobrindo, na noite de hoje, a razão da nossa existência. E dentre tudo que já estudamos, nós começamos a aprender de que nós nascemos para um bem bem maior, para algo bem maior que Deus planejou. Que apesar da vida ser boa, ser bela, apesar de termos casa aqui, de termos trabalho, de termos família, apesar de gostarmos de ir numa praia, de ir num shopping, de jogar bola, de jogar videogame, de comer, que é bom demais, uma pizza, um cachorro-quente, de assistir filmes no cinema, Netflix, tudo isso é maravilhoso, isso tudo vem de Deus, é presente de Deus pra gente, mas essa não é a razão da gente existir. E a gente viu que quando a gente gosta, como a gente gosta de viajar, há coisas que quando a gente vai preparar a nossa mala de viagem não pode faltar. Matias disse que não pode faltar comida, Marta disse que não pode faltar shampoo, sabonete, toalha, eu disse que não pode faltar água, você aí já deve ter lembrado-se do que mais você gosta quando vai viajar. Outra coisa, eu adoro chocolate e eu não preciso nem viajar para que não precise faltar, em casa mesmo, chocolate não pode faltar. Então, mas a gente descobriu que Deus nos fez para uma viagem eterna, para nos salvar eternamente. E nós temos que começar a fazer a nossa mala para essa viagem. E vimos que nesta mala não nos pode faltar arrependimento para pecado. Vimos que nesta mala não nos pode faltar a obediência a Deus. Vimos que nesta mala para a eternidade não nos pode faltar fé, porque pela graça somos salvos por meio da fé em Jesus Cristo. Vimos que nesta mala não nos pode faltar inquietação, ou não podemos dar espaço, melhor dizendo, à inquietação. Nesta mala precisa existir paciência e descanso no Senhor. Não é o que você faz que lhe salva, mas é o que Deus, através de Jesus, fez por você lá na cruz do Calvário. E nesse último momento de mergulharmos nas Escrituras, deixa eu dizer para você, nesta mala que estamos preparando, porque descobrimos que estamos de viagem para a eternidade, nessa mala também não nos pode faltar a nossa missão aqui nesta terra. Eu disse a você que eu ia chegar lá. O propósito da lição de hoje é por que você existe. Você preparou tudo para viajar,
Mas antes de viajar, você tem uma missão a cumprir. Antes de viajar, você tem algo que precisa fazer. Algo que está na Bíblia. Algo que Deus já determinou através de Jesus Cristo. Você precisa fazer. Jesus disse lá no finalzinho de Mateus, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É missão minha e missão sua, pregar o evangelho até que Cristo venha nos buscar. Enquanto Ele não nos chama para essa viagem eterna, eu tenho uma missão a cumprir. Eu estou trabalhando para o Senhor. E a quarentena não me impede de fazer isso. Pastor Hugo, o senhor está apoiando a gente ir para a rua? É lógico que não. Eu estou aqui conversando com você, 39 pessoas assistindo, tantas outras irão assistir. Eu estou cumprindo a missão que Cristo pede para a gente fazer. Você pode fazer a mesma coisa. Você pode passar adiante a mensagem do Evangelho. Depois de salvo, depois de entregue a Cristo, depois de ter na malinha que a gente está arrumando, depois de ter em alto, em bom som, depois que você coloca tudo aquilo que vimos aqui, depois que você arrepende-se do seu pecado, na sua mala não pode faltar arrependimento, depois que você obedece ao Senhor, depois que você crê em Cristo, depois que você descansa nele, você foi salvo através de Cristo. E agora o que é que você tem de fazer? Fazer o seu papel, cumprir o seu papel no reino de Deus. E o verso 10, olhe para o verso 10 aí. Está com a Bíblia aberta em Efésios capítulo 2. Olhe para o verso 10. O verso 10 vai dizer para mim e para você o porquê a gente existe. O título da lição, conheça. O de hoje, conheça o seu propósito. Eu quero que você entenda agora por que é que você existe. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Nós somos obra-prima de Deus. Criados em Cristo Jesus. Olha a nossa missão. A fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Percebe? Pois somos obra-prima de Deus. E talvez você tenha acordado hoje dizendo, poxa, eu não estou tão para baixo hoje. Talvez você tenha dito, eu estou tão jururu, eu estou tão zen, eu estou tão perdido ou perdida com essa quarentena. Eu estou sem pé, sem cabeça, sem eira nem beira. E a notícia que Deus te dá hoje de noite. Você, eu, somos obra-prima de Deus. E aí você pode dizer assim, saltar aí em casa e dizer, pastor, como é que eu tenho certeza disso? Se você já está com a sua bagagem quase pronta. Com o quê? Com arrependimento dos seus pecados, obedecendo ao Senhor, crendo em Jesus Cristo, descansando nele. Se você sente-se alguém que nasceu de novo, que nasceu espiritualmente porque entregou sua vida a Cristo, então é assim, você é a obra-prima de Deus. E por que Paulo diz que nós somos a obra-prima de Deus? Porque a gente estava perdido e Deus nos resgatou por intermédio de Cristo. Paz do Senhor, a irmã Aldilene Dias. Paz do Senhor, a irmã Zaida. Paz do Senhor para a irmã Janires, lá em João Pessoa. Deus abençoe. É um privilégio ter vocês aqui na Escola Bíblica da Palavra e Vida. Então vamos lá. Eu sou um ser que descobri nesta noite que o meu propósito é eu nasci para ser eterno, eu nasci para a eternidade, e enquanto a eternidade não chega, eu vivo na esperança de vivê-la, mas enquanto ela não chega, eu tenho um propósito a cumprir, eu tenho uma missão a fazer. E o verso 10 de Efésios diz isso, capítulo 2, verso 10. Eu sou obra-prima de Deus, criado em Cristo Jesus, olha agora a missão, a fim de realizar as obras que Ele de antemão planejou para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você sobre esse texto. Às vezes as pessoas olham para a questão da obra e dizem assim, olha aí pastor, parece que as boas obras também salvam. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que as obras as quais Cristo preparou para mim e para você e planejou muito antes, são obras de quem crê em Cristo.
Eu não faço obras para ser salvo. Porque eu já sou salvo, é que eu pratico essas boas obras. Pastor, onde é que nós encontramos essa base bíblica para isso? Em tantos outros textos. Mas eu quero ler para você Efésios capítulo 1, verso 15. Olha o que Paulo disse. Desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e do seu amor pelo povo santo em toda parte. Observe que a fé vem primeiro e depois o compartilhar do amor com aqueles irmãos. Eu faço boas obras, como queira chamar, eu faço caridade, faço, porque a fé me ensinou a fazer. A fé é o principal instrumento, porque eu creio em Cristo, é que eu não consigo ver o meu próximo naquela situação e não fazer nada. Eu tenho que fazer. Então, nós somos obras-primas de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de quê? De realizar as boas obras que Ele, Cristo, já planejou para que eu fizesse. E como é que Ele, Deus, sabia que eu ia fazer? Porque ao me encontrar com Cristo, a cartilha do céu iria tomar parte da minha vida e aí sim eu iria saber o que fazer pelo meu próximo. Mas, meus irmãos, essa foi a explicação do apóstolo Paulo para aquela igreja. E com essas palavras que eu acabei de citar aqui, Paulo ensinou um a um o porquê deles encontrarem suas identidades em Cristo Jesus. Que aplicações para a nossa vida neste 1º de abril de 2020 nós podemos tirar? Como é que nós podemos aplicar essas verdades bíblicas à minha vida e à sua nesta noite? Como é que nós podemos melhorar a arrumação da nossa mala, da nossa bagagem, rumo à eternidade, com o que aprendemos aqui com o apóstolo Paulo? A nossa irmã Zenaide Araújo está sintonizada aí na nossa escola bíblica, Paz do Senhor para a irmã, viu? Vá me avisando aí, Marta e Matias, se passar alguém despercebido. Raul Nério também, Pai do Senhor, Raul. Deus abençoe, querido irmão. Quem mais? Vamos lá. Aplicações para a nossa vida. O que é que estamos estudando? O propósito da nossa existência. Nós existimos para um objetivo e uma missão bem maior. E o apóstolo Paulo descreveu aqui nesta noite. Eu compartilhei com os irmãos o que Paulo nos ensinou. Para você que está sintonizando agora, conectando, eu só digo sintonizando. Meu Deus, não é rádio, né? Mas vale a intenção. Para você que está conectando agora, você pode assistir depois. Mas daqui para frente, como aplicar para as nossas vidas o que o apóstolo Paulo disse àqueles irmãos que sentiam-se perdidos e achavam que o bem comum da vida aplicava-se apenas para esta terra. E Paulo diz que não é por obras que eles vão obter a salvação, mas ela é dom gratuito de Deus e que nós somos obra-primas do Senhor, criação em Cristo Jesus com um propósito bem maior. E aí, vamos lá. O que é que nós podemos aprender agora? Vou dizer para você. Aplicações para nós. A primeira aplicação para esta noite. A Bíblia é muito clara ao dizer que nenhuma pessoa se salva sozinha. Nesta descoberta de quem você é para esta vida, entenda que você foi feito para o louvor da glória de Deus. Entenda que você foi feito para ser um instrumento de Deus nesta terra, exatamente no lugar onde você mora. Mas que você precisa entender que não há nada que você faça por si próprio para que você mereça a salvação. Nós não nos salvamos sozinhos. Quer conhecer quem é você? Primeiro ensinamento. Você é um ser frágil, mortal, incapaz de tornar o cabelo de sua cabeça de outra cor. A Bíblia diz que você é incapaz de acrescentar um palmo à sua vida. A Bíblia diz que sobre a vida você nem pode antecipar nem retardar. Não pode. Você é um ser limitado. Frágil, mesquinho, pecador, egoísta. Pastor, o senhor é também? Claro, somos seres assim. E é por esta razão que nós não podemos nos salvar sozinhos. Não há nada que possamos fazer. Descobriu já a primeira coisa sobre o seu propósito?
você precisa de Cristo. Segunda coisa, ninguém, senão Jesus, pode viver uma vida inteira sem pecado. E com isso eu estou quebrando o mito que existe na boca de alguns crentes. Eles achando que não pecam. Ou olhando para outra pessoa com um olhar de desprezo. Pastor, tem isso? Claro que tem, gente. Assim como há pessoas descrentes que olham para os outros seres se achando pessoas melhores, todos conhecemos pessoas que muitas vezes nos desprezam com o olhar, não é verdade? Porque o problema é o ser humano. Então, há pessoas que leem a Bíblia e que se acham mais santas do que outras. E por conta disso, acham que não pecam. E olham para você como o pior dos pecadores. Deixa eu dizer para você, somente Jesus não pecou. Qualquer outro peca. O que é uma igreja evangélica? É uma reunião de pessoas que se esforçam para não pecar. Essa é a definição de igreja. O que é a igreja evangélica? Há quem diga que é uma reunião de ex-viciado, ex-prostituto, ex-prostituta, ex-mentiroso, enfim, ex-alcoólico, ex-fumante, ex um bocado de coisa. Mas é também a reunião de pessoas que ainda pecam. E quando pecam, arrependem-se e continuam tentando não pecar. Eu conheci tantas pessoas que disseram assim, não vou para a igreja não, porque lá tem fulano que faz isso, que faz aquilo. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Nenhuma igreja ensina a pessoa a pecar. Ninguém chega numa igreja e diz, olha, hoje eu vou ensinar vocês como é que se mente. Hoje eu vou ensinar vocês como é que se compra e não paga. Isso não existe. Não existe. Isso é fruto do pecado humano. Então, aplicações para a vida. Conhecendo você e o seu propósito, saiba de que você é um pecador. Todos pecamos, menos Jesus Cristo. Terceira lição para a nossa aula de hoje. Ninguém pode apresentar para Deus compensações por seus erros ou realizar obras que pudessem mudar o seu destino eterno. Em outras palavras, primeiro eu disse que ninguém se salva sozinho. O terceiro ponto eu estou dizendo, você não pode comprar a sua salvação. Eu falei bonito aqui, mas é isso. Ninguém pode apresentar para Deus compensações por suas realizações, a fim de obter a salvação. Gente, para a vida eterna, o único caminho é Jesus Cristo. O resto é beca e atalho que não dá em lugar nenhum. É o que a Bíblia ensina. Pastor, não concordo com o senhor. Tem todo o direito de não concordar. Mas a Bíblia ensina assim. E eu não posso me sentar aqui hoje e dar uma aula de escola bíblica e dizer para você que é diferente disso. Deixa eu ver aqui. Boa noite, pastor. Manda um abraço para Sofia. Sofia, um grande abraço para você. Deus te abençoe, querida Sofia, aí em São Paulo, filhinha de Jane Belarmino. Que o Senhor abençoe você, Sofia, seu papai, sua mamãe. Por falar em abraço, um abraço para Vitor Gabriel, se estiver nos assistindo. Um abraço para você, querido Vitor Gabriel, para Rita, para Vitória e para meu querido irmão e cunhado Vitor. Mas eu disse para você que não há nada que você possa fazer para comprar a sua salvação. Quem infelizmente se vende é o ser humano. E este não devia nem se vender, porque a Bíblia diz que o ser humano é feito à imagem e semelhança, né, do Senhor. Então, para um país como o Brasil, que a gente vê direto, não é? Exemplos de pessoas que se vendem, é bem propício, bem oportuno dizer que a salvação ninguém vai comprar. Não existe propina para a salvação. Não tem como você negociar com Deus ou com Jesus Cristo. Não tem. Então, conhecendo você e o propósito que você tem nesta vida, saiba, você precisa de Jesus Cristo para ser salvo. Ele encontrou-se com Nicodemos, que era um grande erudito, um grande conhecedor da lei judaica, não é? Daquela época. E conversando com Jesus, Jesus ouviu Nicodemos e disse para ele: Nicodemos, eu conheci que você é entendido, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. É preciso que você nasça de novo. Nada da sua bagagem
lhe dá entrada no reino dos céus. Um outro aprendizado que nós temos, conhecendo a nossa identidade. Você, aí é que é o legal, aí a coisa começa a melhorar. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Por quê, pastor? Porque tudo já foi feito por Jesus na cruz. Todas as dívidas foram pagas. Ele, por sua graça, oferece mudar o seu contexto. Conhecendo o seu propósito e sabendo de que você foi programado para um bem bem maior, saiba que dentro desse propósito maior de Deus, você não precisa fazer nada, a não ser manter nessa sua bagagem o arrependimento pelos seus pecados, a obediência ao Senhor, o descansar no Senhor, a fé em Cristo e entender que depois de tudo isso, Cristo é quem fez todo o trabalho por você. A Bíblia diz que Jesus Cristo pagou as nossas dívidas pelo pecado e expôs na cruz do Calvário o escrito de dívida que era contra nós. A Bíblia chega a usar essa expressão: Cristo expôs publicamente aquilo que era o nosso escrito de dívida. E essa é a expressão que Jesus faz quando está na cruz do Calvário, quando ele diz está consumado. A expressão no grego tem a ver com a dívida foi paga. A expressão é essa no grego. Tetelestai, foi paga a dívida. Está tudo pago, não há mais nada. É por isso que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E eu quero concluir com você dizendo que a salvação, uma das lições que nós aprendemos, descobrindo quem somos em Cristo, é que a salvação é um dom oferecido. A salvação, gente, é uma oferta de amor. A salvação é algo que Deus preparou desde a fundação do mundo para a vida do ser humano. Então não há razão neste momento, na sua casa, para que você perca as esperanças para o dia de amanhã, porque há uma viagem eterna que Cristo comprou o bilhete de passagem na cruz e quer dar a você. Mas que para você ir, você precisa organizar a sua bagagem e representar essa companhia de viagem aqui neste mundo. Sabe por quê? Porque se a salvação é um dom de Deus, se a salvação é um presente de amor, se a salvação é uma oferta do céu para o pecador, quando o pecador abraça essa fé, quando ele abraça a Cristo, quando ele confessa os seus pecados, quando ele diz como nos ensina o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando nós nos doamos a Cristo, quando nós abrimos mão da nossa administração em nossa vida e entregamos o rumo da nossa vida ao Senhor, aí os nossos valores mudam e está na hora de conhecermos o nosso propósito. A gente vai continuar. Veja bem, quando eu nasço de novo, quando eu nasço do Espírito, quando eu me encaixo dentro de 2 Coríntios 5,17, que diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, tudo se fez novo. A expressão grega é: se alguém está em Cristo, nova criação é. Foi feito de novo. As coisas antigas se passaram. É tudo novo. Quando eu estou dentro dessa verdade bíblica, observe, eu vou continuar gostando de jogar bola, de jogar videogame, de viajar, de ir à praia, enfim, mas eu vou entender que a minha razão maior é pregar o evangelho a toda criatura. Eu vou entender que nenhum compromisso é maior do que estar na presença do Senhor. Eu vou entender que a minha missão nessa terra é, enquanto eu for indo por todo o mundo, prego o evangelho. Quando eu estiver trabalhando, a minha vida será um instrumento do louvor da glória de Deus. Quando eu estiver viajando, a minha vida será um instrumento de louvor para a glória de Deus. Aonde eu for, eu serei um instrumento de Deus para alcançar vidas para o Senhor. Eu serei a luz no mundo, eu serei o sal na terra, mas eu só consigo enxergar isso através do caminho chamado Jesus. É por isso que tem tanta gente perdida por aí, porque não conseguem, não têm interesse de ler a Bíblia, e não lendo a Bíblia, não conhecem a verdade que está lá em João 8, 32. Conheça a verdade, e a verdade
vai lhe libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só entende a razão de sua existência quem entrega a sua vida a Jesus Cristo. E aí, eu digo a você, ele vai continuar vivendo, gostando das coisas que gostava, desde que não sejam pecados, não entristeçam ao Senhor, não desobedeçam ao Senhor, mas vai entender que a razão da sua existência é viver para o louvor da glória de Deus. O crente em Cristo, o nascido de novo, tem plena serenidade de todo o cenário mundial que está acontecendo nos dias atuais. Por quê? Porque além da Bíblia avisar, o nosso conforto está no Senhor. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu descanso no Senhor, eu descanso à sombra do Onipotente. Quem pode fazer isso? Quem tem tranquilidade para isso? Aquele que sabe o seu propósito qual é aqui na terra. Ele é um servo de Cristo, ele é um escolhido por Deus para pregar a palavra, então ele sabe confortar-se no Senhor. Eu quero encerrar dizendo que Deus Pai está diante de mim e de você, na noite de hoje, oferecendo a mim e a você o Filho dele, como presente. Jesus está para mim e para você como um presente de Deus capaz de mudar a nossa história. E tudo o que eu preciso fazer é o que então, pastor? Crer. Você só precisa crer, meu irmão, e ter a humildade de aceitar este presente. A gente fica tão feliz quando é presenteado. E não é exceção, mas geralmente quando alguém nos presenteia, a gente diz de coração, não precisava se dar a esse trabalho. Mas Deus quis ter este trabalho. Deus quis presentear você com Jesus Cristo para que você entenda o seu propósito. Quando o dia de sua morte chegar, não é o fim para você, mas é o início de uma vida eterna. Mas essa passagem, só quem pode te oferecer é Jesus Cristo. Eu quero encerrar dizendo duas coisas. Primeiro, fazendo a pergunta, você se considera cristão? Você pode dizer assim, sim, eu me considero cristão. Então vem a segunda pergunta. Se você se considera cristão, é porque você é conhecedor do seu propósito. E se você conhece a razão da sua existência, então eu posso acreditar ou eu posso ouvir um sim de que você está comprometido em fazer a vontade de Deus aqui na terra. Se você disse no primeiro momento, sim, eu sou cristão, mas se não tem certeza em responder a segunda, então reveja a sua vida espiritual com o Senhor. Se você diz, sim, pastor Hugo, eu sou um cristão, mas eu não tenho certeza se eu estou comprometido em fazer a vontade de Deus aqui na terra, então há algo errado com a sua vida espiritual. Há algo errado com o seu conceito de propósito. Há algo errado com a sua autoavaliação. Tá certo? Mas deixa eu encerrar dizendo aqui uma coisa. Petrônio Mendes, graça e paz, seja bem-vindo. Tamires Nunes. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho observado que tem sido basicamente o hino oficial desses dias de quarentena. É aquela canção que diz, porque ele vive, posso crer no amanhã. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. Essa canção que diz assim, Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. E a canção diz, de uma maneira muito, muito clara, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Deixa eu dizer uma coisa para você que está cantando isso. Não cante como um amuleto para a sua vida. Cantando por medo, nada vai acrescentar a você. Não cante como se essa canção fosse um álcool em gel espiritual para a sua vida. Não vai funcionar também. Não cante porque virou modinha. Não vai funcionar também.
Não cante só para postar nas redes sociais, porque Deus não é menino. Essa música só vai ter efeito, causas e efeitos na vida de qualquer pessoa se esta pessoa de verdade é crente em Cristo Jesus. Se essa pessoa conhece a razão da sua existência, se essa pessoa sabe por que vive, aí sim ela vai dizer, e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Senhor que vivo está. Essa é uma realidade para quem abraça a Jesus Cristo como Filho de Deus, crê no seu sacrifício na cruz, arrepende-se dos seus pecados e daí por diante vive a sua vida com um propósito, para a glória de Deus. Então eu tenho visto a galera cantar e me sinto no dever de avisar, cante, mas antes de cantar, se entregue de verdade ao Senhor. Se entregue porque vê nele a passagem para a sua vida eterna. Se entregue porque vê nele a razão da sua existência. Porque ele vive e posso crer no amanhã? Posso. Por quê? Porque eu entreguei a minha vida, Pastor Hugo, eu entreguei a minha vida a Jesus há 23 anos atrás. E por conta disso, eu posso cantar com alegria, sem sombra de dúvidas. Não apenas agora, em período de coronavírus, mas é uma música que o Evangelho canta há muito tempo. Então eu posso cantar, porque ele vive, posso crer no amanhã. Se você crê em Cristo e se entregou a Ele como um dia eu me entreguei, se Cristo é Senhor de sua vida, e se você tem convicção de que você nasceu para a glória dele e vai andar nesta terra fazendo a vontade dele, então parabéns, você descobriu o seu propósito. Você descobriu porque você existe. E aí eu vou me alegrar demais com você. Se você se considera cristão, você tem que estar comprometido em fazer a vontade de Deus aqui na terra. E a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E a vontade de Deus é que você não se amolde a este mundo, mas que você possa vencer este mundo através da sua fé. Que Deus possa, queridos irmãos, aplicar o que estudamos hoje nos nossos corações, que a graça dele inunde seu lar, sua família. Tem algum recado aí, Marta? Nito, paz do Senhor, Elvira, Andréia, quem mais? Edileuza Silva, Jane Nagarrama, Matias Ferreira, Adriana, Nelinha, Silmere. Eu quero prometer aqui uma coisa. A Bíblia diz que é melhor prometer e não cumprir. Mas eu vou cumprir amanhã. Amanhã temos uma live de louvor. E eu prometo que amanhã eu vou cantar Vai Passar de Gerson Rufino. Vou passar um pedaço da noite hoje ouvindo. Amanhã durante o dia. E à noite nós vamos cantar Para a Glória de Deus. Olha, um grande abraço para todos vocês. Me perdoem se eu demorei demais, é porque eu me empolgo com vocês, estudando a palavra, mas que a graça de Deus, que é abundante, Deus não economiza na graça dele, Deus não economiza na misericórdia. Deixa eu dizer uma coisa para você entender. Eu sempre estou falando em álcool em gel, né? A gente está economizando álcool em gel. Perceba, na sua casa, se tem muita gente como na minha, e alguém dá uma seringada maior, você diz, calma, devagar, está faltando. Dentro de casa, lavar mãos com detergente e sabão, álcool em gel é para a rua. Então, veja bem, nós estamos economizando álcool em gel, mas Deus não economiza na sua graça. Deus não economiza nas suas misericórdias. Deus é generoso. E que a generosidade de Deus seja percebida e vivida por você e sua família na noite de hoje. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na santa paz do Senhor. Agradecer a Matias, que está aqui conosco, a Marta, me ajudando aqui nas mensagens. E até amanhã, às 20 horas, com a nossa live de louvor, nesse mesmo canal do Facebook, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.